What's up, people? Muito prazer, meu nome é Pablo e este é o canal English Linker, feito para você praticar inglês pela fala, compreensão e também através da gramática. Neste vídeo, eu vou ensinar para vocês as if conditionals, que são as condicionais com a palavra if. A palavra if significa se, e basicamente essa if conditionals são utilizadas para nós falarmos a respeito de frases essas que nos ajudam a entender e falar a respeito de diferentes possibilidades e resultados. Sempre haverá uma condição e resultado, e nós vamos utilizar essa palavra if para iniciar as nossas frases, e nada nos impede também de invertermos a posição delas. Vocês vão ver aqui na minha tela alguns exemplos. If I sleep, I relax. Se eu dormir, eu descanso. If I study, I will pass the test. Se eu estudar, eu vou passar na prova. If I studied, I would pass the test. Se eu estudasse, eu passaria na prova. E a última frase, if I had studied, I would have passed the test. Se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova. Então eu vou ensinar para vocês como construir frases com as condicionais if. Nós veremos aqui neste vídeo a zero conditional, a first conditional, a second conditional e a third conditional. Welcome to English Linker! Let's get started! No começo do vídeo eu falei que eu vou ensinar para vocês como construir frases com if. E por que é importante nós aprendermos frases com if conditional, as condicionais if? Porque, de uma forma geral, ela ajuda você a falar sobre situações hipotéticas. Eu vejo muitas pessoas falando, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa, um carro, eu viajaria. É praticamente essas hipóteses que nós criamos no português, que são criadas com a palavrinha if, trazendo sempre uma condição e um resultado. E essas condições e resultados, essas hipóteses podem ser verdadeiras, situações possíveis de acontecer no futuro ou impossíveis, irreais. Então, dá para nós construirmos bastante frase dentro desta nuance das hipóteses. E as if conditional são a maneira mais interessante de vocês expressarem os pensamentos de vocês. Por isso eu quero trazer neste vídeo a explicação das if conditionals em 4 etapas: a zero conditional, first conditional, second conditional e a third conditional. Espero que você goste desse vídeo, dessa explicação, e não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal English Linker, porque eu tento trazer vários conteúdos de uma maneira muito simples. E pegue o papel e caneta para que você possa anotar todas as informações que eu for compartilhar com você. Como que nós utilizamos as if conditionals? Eu vou trazer aqui vários exemplos afirmativos, sempre afirmações. E vocês vão pensar nesta informação. Haverá sempre uma condição e um resultado. A condição vai ser as frases com if. Se isso acontecer, se eu fizer isso, se tal coisa, sei lá, acontecer, então nós sempre vamos utilizar as condições com a estrutura if. E o resultado vai depender das hipóteses que nós criarmos, hipóteses reais, possíveis ou imaginárias. Essas hipóteses serão resultado da nossa condição if. E nós podemos criar resultados nos tempos verbais que em inglês nós chamamos de tense: present, presente, past, passado, tá? Alguns sentidos de frase serão sentidos no futuro. A escrita da frase será no presente, mas a conotação será no futuro. Então, se você não conhece os modal verbs, assiste o vídeo e depois volte nesse vídeo para aprender as condicionais if, tá? E é possível nós também construirmos as frases com if numa outra posição, colocando o resultado primeiro e depois a condição if. A ordem dos fatores não altera o produto, eu sempre falo isso para os alunos. Na verdade, faz uma pequena alteração, que é uma vírgula, que nós vamos acrescentar. Mas com os exemplos que eu vou mostrar, vocês vão ver que não é tão difícil memorizar essa regra, tá? Lembrando, podemos iniciar as nossas frases com uma condição if e depois o resultado, ou invertido. Já iniciamos falando de um resultado e depois trazendo uma condição if. Aqui estão alguns exemplos que eu vou mostrar e depois eu vou inverter a posição desses exemplos. If I read a book, I gain knowledge. Se eu ler um livro, eu ganho conhecimento.
If I go to the club, I can meet new people. Se eu for para um clube, eu posso conhecer novas pessoas. If I had money, I could live in a different place. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia morar em um diferente local. E a última frase, if I had flown to New York, I would have bought a new cell phone. Se eu tivesse viajado para Nova York, eu teria comprado um novo celular. Tá vendo que a gente começou nesses exemplos com as condições e depois trouxemos os resultados. Os modal verbs eu deixei, né, destacado de cor rosa aí na tela. Mas nada impede de nós fazermos a inversão como eu tinha falado. Então agora eu vou iniciar as frases com o resultado e depois trazendo a condição. I gain knowledge if I read a book. Eu ganho conhecimento se eu ler um livro. I can meet new people if I go to the club. Eu posso conhecer novas pessoas se eu for no clube. I could live in a different place if I had money. Eu poderia morar em um diferente local se eu tivesse dinheiro. E a última frase, I would have bought a new cell phone if I had flown to New York. Eu teria comprado um novo celular se eu tivesse viajado para Nova York. Qual que é a diferença quando nós fazemos a modificação colocando o resultado primeiro e a condição if depois? É a vírgula. Olha aqui que a condição if que iniciou a frase é separada por vírgula nos 4 exemplos. Mas quando colocamos a condição if na segunda parte da frase, as vírgulas não são incluídas, elas são omitidas. Então, é essa pequena diferença que vai fazer efeito nas frases quando o resultado vier primeiro e depois incluirmos as condições if. Got it? Entenderam? Gente, façam anotações de tudo que eu for explicar, porque como é parte gramatical, não basta ver esse vídeo. É necessário que a gente venha assistir esse vídeo daqui a 2 ou 3 dias para refrescar a memória, mas é necessário também fazer as anotações para ficar tudo mais claro. Eu vou explicar de um jeito e você pode anotar de outro, com as suas palavras, desde que a compreensão da minha explicação fique bem clara da maneira que você escrever. Então, não deixe de fazer as anotações, ok? Vamos aprender primeiro a zero conditional, que em português é conhecida como condicional zero. E quando nós vamos utilizá-la? Nós vamos utilizá-la para falar a respeito de situações reais e verdadeiras. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui na tela, iniciando a frase com a condition, com a condição if, e depois trazendo o resultado. If you touch fire, you get burned. Se você tocar no fogo, você se queima. Isso é uma condição real. Existe uma condição e um resultado. Se eu tocar no fogo, eu queimo, tá? Eu me queimo. Então, essa é uma situação geral e possível. Segundo exemplo, if you read a book, you gain knowledge. Se você ler um livro, você ganha conhecimento. A gente sabe que boa parte dos livros geram conhecimento, descoberta e também vocabulário. Então, if you read a book, you gain knowledge. E a terceira frase como exemplo, if you heat water, it boils. Se você esquentar a água, ela ferve. Isso é um fato, é algo verdadeiro, é uma situação real. Então, a zero conditional é usada para falar a respeito dessas situações que são reais, que são verdadeiras. Uma coisa que vocês vão perceber é que tanto a construção da frase com a condição if, quanto o resultado dela estão no presente. Ou seja, nenhuma conjugação dos verbos está no passado, tudo está no presente. Agora vamos inverter a posição da condição e do resultado, colocando primeiramente o resultado e depois a condição. Lembre-se, o que difere agora essa posição, essa mudança de frases com os exemplos que eu trouxe antes é a vírgula. Vou voltar aqui para vocês verem. A condição if separa a primeira frase do resultado. Então, aqui nos exemplos anteriores, if you touch fire, vírgula, you get burned. If you read a book, you gain knowledge. If you heat water, it boils. Então, quando nós iniciamos as frases com a condição if, a condition if, nós incluímos uma vírgula. Agora, quando nós fazemos a inversão, lembrem-se, a ordem dos fatores não altera o produto, é apenas a vírgula que nós retiramos, a frase tem o mesmo sentido. You get burned if you touch fire. Você se queima se você tocar no fogo. You gain knowledge if you read a book. Você ganha conhecimento se você ler um livro. E o último exemplo, the water boils if I heat it. A água ferve se eu esquentá-la. Então, essa é a zero conditional, essa é a condicional zero. As frases que nós criamos com if, seja
a condição if iniciando a frase ou finalizando a frase, ela fala a respeito de situações reais, situações possíveis. Got it? Agora eu vou falar a respeito da first conditional, a primeira condicional. Quando que nós utilizamos ela? Ela é utilizada para falarmos a respeito de situações reais ou possíveis. Aqui existe uma possibilidade, uma hipótese que pode acontecer no futuro. Então, o primeiro exemplo, if you get a driver's license, you will drive my car. Se você pegar a sua CNH, tiver, né, a sua habilitação, você vai dirigir o meu carro. Então, a condição é que você tem que ter, né, a driver's license, a carteira de habilitação, tá? Para que o resultado seja você dirigir o meu carro. Sem ela, sem chance. Então, aqui nós estamos falando a respeito de uma condição com um resultado que é possível, que é real, mas que não especialmente vai acontecer agora. Pode acontecer no futuro. É uma hipótese no futuro, ok? Segunda frase. If you study English, you can pass the test. Se você estudar inglês, você pode passar na prova, tá? Isso é uma verdade também, porque aqui é uma condição. Você estudou inglês, o resultado é você passar na prova. E o terceiro exemplo, if you save money, you may buy a new laptop. If you save money, you may buy a laptop. Se você guardar dinheiro, você poderá comprar o seu notebook, tá? Um novo notebook aqui no caso do exemplo. Você poderá comprar um novo notebook. Se nós olharmos essas três frases, as condições estão no presente, get a driver's license, study English e save money. Esses verbos estão no presente, só que o resultado agora é utilizado com os modal verbs. Eu falei no começo do vídeo que, para quem não conhece os modal verbs, vocês precisam estudar um pouco para saber utilizá-los. Mas dentro das first conditional sentences, das frases da primeira condicional que eu estou mostrando para vocês, o will é o mais comum, tá? Nós podemos trocar aqui essas frases com will. If you study English, you will pass the test. If you save money, you will buy a new laptop. Então, a gente pode traduzir todas essas frases com o sentido do futuro. Mas nada impede de nós também substituirmos o will no resultado pelos modal verbs can e may. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça de estudar os modal verbs também, para vocês conseguirem utilizar de outras formas a não ser com will, tá? Eu trouxe o will no primeiro exemplo, o can no segundo e o may no terceiro. Vamos fazer a posição inversa. Vamos colocar o resultado primeiro e depois vermos a condição. Lembrando, invertemos a posição das frases, o sentido não se perde. A única coisa que vai modificar na parte escrita é a vírgula. You will drive my car if you get a driver's license. Você vai dirigir meu carro se você tiver a carteira de habilitação, tá? You can pass the test if you study English. Você pode passar na prova se você estudar inglês. Olha aqui um resultado com uma condição. E a última frase, you may buy a new laptop if you save money. Você poderá comprar um novo notebook se você guardar dinheiro. Ou seja, não tem como você comprar um notebook sem o dinheiro. Esta é a estrutura da first conditional. Seja com a condição if no presente e os resultados com os modal verbs, a gente pode fazer alteração. Condição, resultado ou resultado e condição, como vocês estão vendo aqui na tela. Antes de eu continuar, tá ficando claro? Tá fácil de vocês conseguirem entender como estruturar as condicionais? Se está, não deixa de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal English Linker e fazer qualquer comentário. Na seção de comentários vocês podem criar frases com a zero conditional, a first conditional e as outras duas que faltam explicar, a second conditional e a third conditional. Se está ainda difícil, fique tranquilo que no final desse vídeo eu vou mostrar um outro caminho para vocês estudarem esse conteúdo. Agora eu vou falar da second conditional, a segunda condicional. E ela é diferente tanto da zero conditional quanto da first conditional. Por quê? Zero conditional e first conditional, a gramática delas, a estrutura gramatical, está no presente. Agora, a second conditional está no passado. Vou pegar o primeiro exemplo. If you got a driver's license, you would drive my car. Se você tivesse a habilitação, você dirigiria meu carro. Então, a gente não está falando agora de situações reais, mas de hipóteses imaginárias. Você tem a CNH? Neste exemplo, não. Mas se você tivesse, você dirigiria meu carro.
As frases da second conditional, da segunda condicional, trabalham situações imaginárias. E essas situações imaginárias podem ter uma ligação tanto no futuro quanto no passado. Se você tivesse a habilitação, a CNH, você dirigiria meu carro. Se fosse ontem, por exemplo, eu teria falado essa frase, já foi uma situação no passado. Se você tivesse, você dirigiria meu carro. Só que ontem já passou e você não dirigiu porque você não tem a habilitação. Só que eu também posso ter esse sentido de frase no futuro. Se você tivesse habilitação, você dirigiria meu carro. Então, a second conditional trabalha em dois tempos e vai depender do contexto para a gente falar ela ou no passado ou num sentido futuro. Ainda assim, ela está falando a respeito de hipóteses. Segundo exemplo, if you studied English, you could pass the test. Se você estudasse inglês, você passaria na prova. De repente, a prova já foi. Então, você não estudou, você não passou. Você já sabe até o resultado. Agora, se a prova ainda não aconteceu, ela vai acontecer, aí é uma hipótese, é uma situação imaginária no futuro. Se você estudasse inglês, você poderia passar no teste. Você estuda? Hoje talvez não, mas fica a dica, né? Se você estudasse, você poderia passar no teste. Terceiro exemplo, if you saved money, you might buy a new laptop. Se você guardasse dinheiro, você poderia comprar um novo notebook. Você tem dinheiro agora? Não. Então, essa situação pode ter uma ligação, uma correlação no futuro. Mas, se de repente esse novo notebook que você queria já não está mais à venda, isso é uma situação no passado. Se você guardasse dinheiro, você poderia comprar. Já não tem mais notebook, já foi esgotado, você não pode mais. Tá vendo? Então, a second conditional trabalha e enfatiza situações imaginárias, hipóteses que poderão estar ligadas ou no passado ou no futuro. A estrutura gramatical dela, a gente vê que a condition, as frases na condição if, estão escritas no passado. If you got, if you studied, if you saved. Então, aqui nós temos o passado simples na construção dessa frase. Já o resultado, nós temos 3 modal verbs que eu coloquei aqui como exemplo. O modal verb principal é o would, tá? Para quem não sabe o que significa would, já avisei, eu tenho um vídeo sobre os modal verbs, mas a tradução do would, nesta frase, you would drive my car, significa você dirigiria meu carro. Would significa ia, tá? Temos também o modal verb could. You could pass the test. Você poderia passar no teste. You might buy a new laptop. Você poderia comprar um novo notebook. Vamos fazer aquela inversão, onde a gente joga o resultado primeiro e depois a condição if. You would drive my car if you got a driver's license. Você dirigiria meu carro se você tivesse a CNH. You could pass the test if you studied English. Você passaria na prova se você estudasse inglês. You might buy a new laptop if you saved money. Você poderia comprar um novo notebook se você guardasse dinheiro, ok? Ficou claro? Got it? Entenderam? Eu vou passar para a última explicação do vídeo, que é a third conditional. E esta third conditional, ela tem um sentido também de hipótese imaginária, só que agora nada está ligado ao futuro, tudo está ligado ao passado. E esta hipótese, essa situação imaginária é algo que é imaginário, mas que não vai acontecer, tá? Diferente da second conditional, que não aconteceu ou que poderia acontecer, essa não vai acontecer de jeito nenhum. Ou seja, é uma situação irreal, tá? Eu vou trazer aqui o exemplo. If you had got a driver's license, you would have driven my car. Se você tivesse a habilitação, você teria dirigido o meu carro. Cara, você não tem, então você não dirigiu o meu carro. As situações que nós criamos com a third conditional sempre vão representar situações irreais que não aconteceram no passado. Então, ela tem uma correlação no passado. Segundo exemplo, if you had studied English, you could have passed the test. Se você tivesse estudado inglês, você teria passado na prova. Você não estudou, você não passou. Tá vendo que a circunstância aqui é impossível de ter acontecido de uma outra maneira no passado. Tudo já aconteceu e não tem como modificar, tá? Aconteceu no passado e passou a possibilidade de você
ter passado no teste. Terceiro exemplo, if you had saved money, you might have bought a new laptop. Se você tivesse guardado dinheiro, você teria comprado um novo notebook. Você guardou dinheiro? Não. Então, essa é uma circunstância impossível de ter acontecido diferente no passado, porque você não guardou dinheiro, você não teve como comprar esse novo notebook. As frases na condição if, tem a construção do past perfect, if you had. E depois do past perfect, nós temos os verbos que estão especificamente na terceira coluna do passado particípio. Aqui eu utilizei verbos que terminam com ed, que são os verbos regulares studied e saved, e o got, que é igual no passado. Na estrutura gramatical, essas frases da third conditional são um pouco mais avançadas, por quê? Vamos olhar aqui as três frases da condition if, da condicional if. If you had got a driver's license, if you had studied English, if you had saved money. Esse had que está aparecendo na tela de vocês é a representação do past perfect. A tradução das frases, se você tivesse uma habilitação, se você tivesse estudado inglês, se você tivesse guardado dinheiro. Então, a estrutura do past perfect é sempre a representação do had, e depois dele já vem um verbo. Este verbo não está especificamente no passado, mas na verdade ele está, mas se você lembra daquela lista de verbos irregulares, você deve lembrar da terceira coluna naquela lista de verbos irregulares, que é a coluna utilizado com o past perfect. E o resultado é com o present perfect. Então, a condition if é construída as frases if junto com o past perfect. Já os resultados, nós temos os modal verbs, would, could ou might, e além deles nós temos o present perfect representado pelo have. Tá? E depois os verbos na terceira coluna, que são os verbos no passado particípio. Aqui a gente não colocou o verbo drive, não colocou o verbo drove, mas colocou o driven, que representa o passado particípio. You would have driven my car. Você teria dirigido o meu carro. You could have passed the test. Você poderia ter passado no teste. You might have bought a new laptop. Você poderia ter comprado um novo notebook. Como é gramática, e eu falei no começo do vídeo, é necessário vocês fazerem anotações. Aqui nesse vídeo eu trouxe bastante exemplo. Eu vou fazer um quiz rapidamente. Antes de fazer o quiz, eu vou mostrar as frases invertidas. You would have driven my car if you had got a driver's license. Você teria dirigido meu carro se você tivesse habilitação. You could have passed the test if you had studied English. Você poderia ter passado na prova se você tivesse estudado inglês. You might have bought a new laptop if you had saved money. Você poderia ter comprado um novo notebook se você tivesse guardado dinheiro. Então, novamente, nós podemos inverter as conditions pelos results, conditions, a ordem dos fatores não altera o produto, a única alteração é a questão da vírgula. E caso você sentiu alguma dificuldade, vamos tentar fazer uma revisão. Olhe as anotações, porque eu falei no começo do vídeo que vocês precisam fazer anotações, porque a gente está trabalhando aqui em gramática. E aqui no vídeo eu trouxe bastante exemplo, mas lá no meu site eu vou mostrar também não só exemplos, mas alguns exercícios para facilitar a vida de vocês. Espero que não complique, mas para de fato testar o cérebro de vocês para ver se vocês conseguem criar essas frases. Então, antes de eu mostrar o link, vamos ver aqui o review, let's review, vamos fazer uma revisão. O que são if conditionals? Quem que lembra qual que é o sentido de nós aprendermos as condicionais if? Não esqueçam, ao nível mais intermediário avançado, essas frases com if que representam o se, né? Se eu comprar um carro, se eu tivesse dinheiro, se eu queimar as mãos, essas frases falam a respeito de hipóteses ou possibilidades reais. A construção delas é mais elaborada do que uma frase de nível mais básico, sem a frase if. Então, nós colocamos esse if em frases para trazer sempre condições e resultados. E como que nós utilizamos o if? Você lembra como é que nós utilizamos? Ele é bem simples na parte daqui da minha explicação. Espero que vocês também consigam fazer uma anotação
Bem simples. Utilizamos o if para falar a respeito dessas condições reais, dessas condições imaginárias ou impossíveis de acontecer, seja no presente com uma conotação no futuro ou no passado, tá? E geralmente o if é utilizado na frase, na primeira parte da frase, que é a condição. O que vem depois é o resultado. E os resultados poderão ser utilizados na estrutura gramatical no presente, no passado e com os modal verbs. Essa é basicamente a resposta dessa segunda pergunta. O que é uma zero conditional? Você lembra como utilizar a zero condicional ou a condicional zero? Zero conditional é utilizado para falar de situações ou possibilidades reais, tá? Lembra daquela frase: se eu tocar no fogo, eu me queimo. If I touch fire, I get burned. Se você tocar no fogo, você se queima. If you touch fire, you get burned. Se você dormir, você relaxa. If you sleep, you relax, tá? Second conditional. O que significa ou como é utilizada a second conditional? Como num dos exemplos que eu apresentei aqui no vídeo, if you studied English, you could pass the test. Se você estudasse inglês, você poderia passar na prova. Então, ela tem esse sentido de uma possibilidade real ou não. A quinta pergunta está relacionada ao modal verb should, que significa, no sentido geral, deveria. Should pode ser utilizado em quais if conditionals? Nós vimos 4: zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional nesse vídeo. Em nenhum dos exemplos eu trouxe o should, mas ele pode ser utilizado. Agora a minha pergunta é essa: em quais dessas 4 circunstâncias, dessas 4 regras gramaticais do if conditionals nós podemos utilizar? Eu vou dar essa dica, essa resposta no final desse vídeo, tá? O may substitui qual modal verb na first conditional? First conditional, não esqueçam, são frases que nós utilizamos para possibilidades reais, seja no presente ou no futuro, tá? Vou trazer um exemplo. If you save money, you may buy a new laptop. If you save money, you may buy a new laptop. Se você guardar dinheiro, você pode comprar um novo notebook. Na regra geral da first conditional, o may substitui qual dos outros modal verbs que nós aprendemos e vimos? Não esqueça, para first conditional, o modal verb principal vai ser o will, mas nada impede de nós substituirmos o modal verb will no futuro por may ou por can, tá? Penúltima pergunta. O might substitui qual modal verb na second e third conditionals? Tanto a second conditional quanto a third conditional, as segundas condicionais e as terceiras condicionais, essas frases elas podem ser utilizadas com might. Só que qual que é o modal verb principal para essas duas condicionais, a second e a third? É o would. O would é a condicional mais comum, tá? Mas nada impede de nós substituirmos o would por could ou por might. E a última pergunta que eu tenho aqui nessa revisão: qual dessas if conditionals você achou mais desafiadora? Foi a zero conditional? Situações reais e verdadeiras, né? Que acontecem sempre. Foi a first conditional? Possibilidades reais relacionadas ao presente ou ao futuro? Foi a second conditional? Possibilidades, hipóteses imaginárias? Ou a third conditional? Possibilidades irreais, que são impossíveis de acontecer porque estão relacionadas ao passado. Não deixe de interagir no meu vídeo, fazendo os comentários, colocando as suas dúvidas, tentando criar as frases e me dizendo qual dessas if conditions você achou mais desafiadora. And to finish off, para finalizar, se você gostou desse vídeo, se você curtiu o vídeo, thumbs up, dá um like, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com, sei lá, mais 5 pessoas para você poder mostrar o quão fácil foi a explicação. Espero que tenha sido fácil porque eu tentei mastigar, digerir toda a informação possível para vocês poderem entender. Nos comentários, coloque as suas dúvidas, crie as suas frases, fale aquilo que você mais gostou ou menos gostou no vídeo, faça interação para que eu possa ir melhorando os conteúdos. E agora sim, a gente pode utilizar o should nas frases com if
A resposta está no meu site. Complemente seus estudos no meu site. Eu coloquei vários exemplos, né? Alguns exemplos parecidos aqui com o site, só que com explicações extras. Onde que você vai encontrar meu site? Na descrição desse vídeo, e aqui na tela o Arthur já está mostrando, né? englishlinker.com/blog/ifconditionals, ok? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, é só perguntar para mim. Eu estou nas outras redes sociais, só vocês me buscarem, me seguirem, e espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo para conseguir estudar e utilizar este material. Não deixe de ver esse vídeo daqui a 2 ou 3 dias para refrescar a sua memória e analisar se as suas anotações condizem com a explicação do vídeo e se ficou tudo muito claro para você. And that's all, folks. See you next time here on English Linker.